Saúdo a todos com a paz do Senhor. Nessa manhã de domingo maravilhosa, estamos aqui para estudar a Palavra de Deus para a nossa escola bíblica dominical. Todos são bem-vindos porque Deus tem algo importante para nos ensinar nesta manhã. Então, a nossa querida e conhecida EBD, estamos aqui mais uma vez para estudar a Palavra do Senhor, sempre utilizando a nossa revista da nossa editora Betel, com ricos ensinamentos para nós. Nesse trimestre, nós estamos estudando os 10 mandamentos, muito conhecidos os 10 mandamentos, mas nós temos muito mais para conhecer ainda a respeito dos 10 mandamentos. E o nosso subtópico desta lição tem sido esse: estabelecendo princípios e valores éticos, morais, sociais e espirituais imutáveis para uma vida abençoada. Então, os mandamentos de Deus são imutáveis. E hoje, nesta manhã, vamos estar estudando a lição de número 4, que tem por título: Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. A santidade e a honra ao único e verdadeiro Deus. Então, Deus no terceiro mandamento nos ensina a não tomar o nome dele em vão. É isso que nós vamos estudar nesta manhã. Então, no terceiro mandamento, não tomarás em vão o nome do Senhor. Então, não é simplesmente dizer o nome de Deus em vão, mas muitas atitudes também nós ficamos conhecendo que devemos agir de uma forma correta para que Deus seja glorificado. Assim, o nosso texto de ouro para hoje foi escolhido no livro de Êxodo, onde estão os 10 mandamentos, quando Deus deu os 10 mandamentos para Moisés lá no Monte Sinai. E Moisés então escreveu o que Deus disse: não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Então, Deus não terá como inocente. Por quê? Porque ele já deixou bem claro que não é para tomar o nome do Senhor em vão. Interessante que Deus não escreveu num papel, Deus escreveu com letras de fogo mesmo, com seu próprio dedo na rocha, para ficar bem gravado para as nossas vidas por gerações e gerações. Os mandamentos de Deus, então, são eternos. Muitas vezes nós escutamos assim também: não falarás o nome de Deus em vão. Mas no decorrer desta lição, nós vamos dizer que não é só falar. Vamos aprender que muitas atitudes também a gente às vezes utiliza o nome de Deus em vão. E vai ser muito proveitoso para nós usar no dia a dia. A verdade aplicada, que é muito importante na escola dominical. Por que eu estou estudando esse texto de ouro? Para aplicar de uma certa forma. A verdade aplicada diz: o nosso viver. Ele começa dizendo que não é só o nosso falar. O nosso viver em todas as áreas deve estar de acordo com a nossa identidade de discípulo de Cristo, para que Deus seja glorificado. Se somos discípulos de Cristo, procuramos ser parecido com Cristo. Então as nossas atitudes e gestos e palavras vão glorificar a Deus. Por isso os mandamentos Deus deixou bem claro para nós. Olha que pensamento interessante. Usar o nome de Deus como pretexto para interesses próprios é usar o nome de Deus em vão. Então, se eu utilizo o nome de Deus como pretexto para um interesse próprio, eu estou usando o nome de Deus em vão. Devo usar o nome de Deus de uma forma reverente, dia após dia, tanto nas atitudes como nas palavras. E aqui o nosso texto de reverência nesta manhã é este. Então, foi usado o Evangelho de Mateus como referência. Então, diz assim o nosso texto: outrossim, ouvistes o que foi dito aos antigos: não perjurarás, não cumprirás, mas cumprirás os juramentos ao Senhor. Então o próprio Jesus está fazendo referência. Lá antigamente já foi dito sobre as ordenanças de Deus. Eu, porém, vos digo que de maneira nenhuma jureis, nem pelo céu, porque é o trono de Deus, nem pela terra, porque é o escabelo dos seus pés, nem por Jerusalém, porque é a cidade do grande rei. Nem jurarás pela tua cabeça, porque não podes tornar um cabelo branco ou preto. Seja, porém, o vosso falar sim, sim, não, não, porque o que passa disto é procedência maligna. Então, Jesus vem repetir
repetir no Monte das Bem-aventuranças algo que já foi dito lá no Monte Sinai, que Deus já tinha passado para Moisés passar para o povo. Então nós achamos muito interessante essa comparação. Para nós entendermos os 10 mandamentos, dado ao povo no Monte Sinai, é preciso que a gente compare também o Sermão do Monte que Jesus pronunciou lá em Jerusalém, lá em Israel. Então, os mandamentos foram dados no Monte Sinai, quando o povo ainda vinha do Egito. E Jesus depois sobe, aqui é a foto do lugar mesmo, Jesus sobe ao Monte das Bem-aventuranças e faz aquele grande discurso que é o Sermão do Monte, no capítulo 5, 6 e 7 de Mateus. E lá foi da onde tiramos agora o texto de referência para a nossa lição. E se nós compararmos os dois montes, os dois ensinamentos, nós vamos ver que Deus fala conosco de uma maneira muito forte e muito linda. Então, olha o que diz a palavra: eu, porém, vos digo que de maneira nenhuma jureis nem pelo céu, porque é o trono de Deus. Então o povo tinha uma tendência de ficar jurando pelo céu, pelo nome de Deus. Aí Jesus vem orientar para nós, Mateus capítulo 5, o próprio Jesus vem orientar que nós não devemos fazer juramento, que a nossa palavra seja sim, e o que for sim é sim, e que a nossa palavra seja não, e o que for não, seja não realmente. Assim, a nossa introdução. Nesta lição, estudaremos o terceiro dos 10 mandamentos, que trata acerca da responsabilidade e reverência para com o nome de Deus, de acordo com as Sagradas Escrituras. As Sagradas Escrituras nos orientam que nós não devemos tomar o nome de Deus em vão, sempre usando e utilizando e falando e fazendo referência, mencionando o nome de Deus com referência ao Altíssimo, porque o nome de Deus está acima de todo nome. E assim Mateus, Jesus vem repetir: seja o vosso sim, sim, e o vosso não, não. Não precisa de ficar jurando. Por quê? Ele diz: seja o vosso sim, sim, e o vosso não, não. O que passar disso vem do maligno. Então é preciso que o cristão tenha a palavra de dizer sim na hora que é sim, não na hora que é não, e não precisar ficar jurando, fazendo juramento, tomando o nome de Deus em vão. Queridos, vamos começar então a nossa escola bíblica dominical a partir do tópico 1, conhecendo o terceiro mandamento. Vamos conhecer um pouquinho mais o terceiro mandamento: não tomarás o nome do Senhor em vão. O terceiro mandamento trata da reverência para com o santo nome de Deus. Fala acerca da responsabilidade de não usar o seu nome em vão ou de maneira leviana. Deus não terá por inocente quem assim o fizer. Então Deus disse: não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Agora também diz que Deus não vai ter por inocente, porque ele já deixou bem claro isso para nós. E Jesus veio confirmar. Deus deixou bem claro: não tomarás o nome do Senhor em vão, escrito em pedra com o próprio dedo de Deus, para ficar para toda a eternidade. Então nós glorificamos a Deus porque ele exige de nós, mas ele já deu a lei, e a lei é confirmada através de Jesus Cristo, através da sua palavra. Por que não podemos tomar o nome de Deus em vão? Toda honra, toda glória seja dado ao Senhor. Fazemos menção do nome de Deus ou tomamos decisões em nome de Deus, mas com sabedoria, sempre glorificando a Deus nas nossas decisões. 1.1. A importância do mandamento. Como é importante esse mandamento? Deus não nos deu mandamentos apenas como ordenança. Deus não está querendo apenas dar uma ordem, tinha um objetivo. A finalidade desses mandamentos é sempre nos conduzir a uma vida melhor, mais pura, e nos afastar dos pecados que o mundo oferece. Quando olhamos para os mandamentos, não pensamos simplesmente numa ordem de Deus, mas numa vontade que Deus tem de que nós cheguemos mais e mais perto dele. Assim, eles mostram tanto o que devemos fazer, quanto o que devemos evitar para ir mais adiante. Então a gente pega os 10 mandamentos, vai encontrar muito não faça, e também as coisas que nós devemos fazer, porque Deus quer os seus filhos bem pertinho dele.
Os mandamentos nos aproximam de Deus. É isso que Deus quer, que nós estejamos cada vez mais perto de Deus. Esses mandamentos não são mandamentos pesados, ordenanças difíceis, não. São mandamentos de Deus para que nós cheguemos mais perto dele. É um amor de pai para com o filho, para que cheguemos mais perto do Senhor. O terceiro mandamento ensina sobre a relevância do respeito e da reverência por parte de todo aquele que menciona o nome do Senhor. Então, esse terceiro mandamento vem nos chamar a atenção para com o nome santo de Deus, porque o nome de Deus representa quem é Deus. Se eu cito o nome de Deus, nós vamos ver aqui alguns nomes de Deus, então se eu cito o nome de Deus, eu cito com referência, tá? Temor ao Senhor não é ter medo de Deus, mas sim ter medo de ficar longe da presença e majestade. Olha que importante, essa é a razão dos mandamentos. Temer ao Senhor não é ter medo de Deus, mas sim ter medo de ficar longe da sua presença e majestade. Esses mandamentos foram dados para que nós estivéssemos bem pertinho do Senhor. Quem teme ao Senhor não precisa ter medo do Senhor, porque está obedecendo, está pertinho dele. Olha que versículo bonito. O princípio da sabedoria está no temor a Deus. Quer mostrar que é sábio? Então mostre que teme ao Senhor nas suas atitudes, palavras e decisões. O terceiro mandamento não é apenas um mandamento sobre o que devemos falar, mas sim um mandamento sobre como devemos andar. Então, quando nós escutamos, não tomarás o nome do Senhor em vão, nós pensamos que é só no falar, mas o mandamento vai muito além. É a nossa maneira de andar, a nossa maneira de viver. Também nós estamos glorificando a Deus se tomamos decisões acertadas. O terceiro mandamento defende a honra do nome de Deus. Olha, todos nós somos zelosos com os nossos nomes. Agora imagina o Deus santo e poderoso, glorioso, criador de todas as coisas. O nome de Deus deve ser reverenciado, deve ser respeitado, deve ser honrado, deve ser glorificado, porque o nome de Deus representa Deus no nosso meio. Não tomar o nome de Deus em vão requer mais de nós do que das nossas palavras. Não é só no falar, as atitudes também honram a Deus. Olha que está escrito em Êxodo 20: não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Deus já orientou, escreveu nas pedras bem claro que ele não quer que use o nome dele em vão, então Deus não vai ter a gente como inocente, uma vez que ele já ensinou. Olha que pensamento interessante. Quem vê Deus honrando alguém, não sabe o quanto que esse alguém honrou a Deus. Olha que coisa interessante, quando nós honramos a Deus, Deus nos honra, honramos o nome de Deus. Então, o nome de Deus, um nome que está acima de todo nome. Então, se nós somos zelosos com o nosso nome, muito mais com o nome de Deus, que é um nome que está acima de todo nome. 1.2. O nome sagrado de Deus, além dele estar acima de todo nome, é um nome sagrado, um nome santo, e nós devemos pensar nisso. Deus aparece a Moisés, lá no Monte Sinai, como verdadeiramente é, e como deseja ser conhecido de nós. O nome representa quem é Deus. Moisés disse que quando chegasse diante dos filhos de Israel e dissesse que o Deus dos seus pais o havia enviado, eles iriam perguntar o seu nome. Então disse a Deus: que lhes direi? Quando o povo de Israel perguntar para mim que Deus verdadeiro me mandou tirar eles do Egito, qual é o seu nome? Então o Senhor disse: eu sou o que sou. E Deus respondeu para Moisés: o meu nome é Eu sou o que sou. Iavé, Javé, Jeová, essa é uma frase que é representada neste nome que nós vamos ver a seguir. Então Deus disse: eu sou o que sou, eu serei o que precisar ser, eu vou estar com vocês. Deus se apresentou para Moisés. Então, lá no Monte Horebe,
Quando Moisés foi chamado por Deus lá na sarça ardente, foi no Monte Horebe. O Monte Horebe é uma parte do Monte Sinai. O Monte Sinai é uma parte ao Monte Horebe. Muitas vezes nós usamos um nome pelo outro e tem o mesmo sentido. Moisés foi chamado no Monte Horebe. E quando ele vinha caminhando com o povo depois de passar o Mar Vermelho, ele subiu novamente ao mesmo monte, agora o Monte Sinai, numa outra parte, e Deus vai falar com ele os 10 mandamentos. Deus chamou Moisés no Monte Horebe, e ele veio trazendo o povo, passando pelo Mar Vermelho, chegou na península do Sinai, ele sobe ao Monte Sinai, onde Deus o chamou, e Moisés perguntou: qual é o seu nome para eu dizer para o povo que o Senhor está ordenando que eles saiam do Egito? Deus disse: o meu nome é Eu Sou o que Sou, eu sou o que sou, eu sou o que precisa ser. Então Deus está sempre se apresentando para nós. Possivelmente eu serei o que serei. Olha aí. Então precisa de abrir o Mar Vermelho? Deus está dizendo: eu serei o que serei. Precisa de uma cura? Precisa de água da rocha? Precisa de uma bênção? Eu serei o que serei. É isso que Deus estava dizendo para Moisés naquele momento. Esta frase sugestiva é uma referência clara ao nome Iavé. Iavé, a pronúncia é mais ou menos assim, Iavé, essas 4 letras que nós chamamos de tetagrama. Esse é o nome santo de Deus. Depois ele vai se desdobrar de algumas maneiras. Provavelmente é considerado uma abreviação da frase toda, como se todas as palavras fossem colocadas juntas, formando uma só. É conhecido como tetagrama. Por que tetagrama? 4 letras. Grama do grego vem dizer que é letra. Então, tanto é que existe a palavra gramática, o estudo das letras. Tetagrama, as 4 letras que denomina o nome de Deus. E o próprio Deus disse: este é o meu nome. Então, ninguém deu nome para Deus. Ele se apresentou assim, lá para Moisés, com este nome santo. É esse tetagrama que nós vamos conversar a seguir. Então, esse tetagrama que nós falamos Iavé, que no hebraico vem da direita para a esquerda, o iot, o W, vem falando Iavé desse sentido, mas nós pronunciamos assim Iavé, o nome santo de Deus. E vamos ver como ele se desdobra no agir de Deus, porque Deus falou: eu serei o que precisa ser, eu serei o que serei. Então, esse nome o apresenta como origem de tudo o que tem origem. Ele que deu origem a tudo que tem origem. Deus não foi criado, ele sempre existiu. Tudo foi criado por Deus. Como a fonte da vida, aquele que é por si mesmo a causa primordial. Tudo existe por uma causa primeira. Quem é que causou tudo, que construiu tudo? Deus é a origem de todas as coisas. Deus é eterno. Olha o que está escrito em Atos: porque nele vivemos e nos movemos e existimos, como também alguns dos vossos profetas disseram, pois somos também a sua geração. Então, lá no livro de Atos está dizendo: olha, nós vivemos em Deus, nós movemos em Deus, nós existimos em Deus, nós estamos totalmente envolvidos com esse Deus maravilhoso a cada momento, esse Deus eterno. Então, o nome de Deus é santo, Deus é santo, e o nome dele o representa em nosso meio. Olha que bonito. Pois nele vivemos, nos movemos e existimos. Não é maravilhoso você saber que nós vivemos, nos movemos e existimos em Deus? Há um Deus tão pertinho envolvendo as nossas vidas e ao mesmo tempo um Deus santo. Será que eu posso dizer isso? Sou feliz por tudo que Deus faz por mim. Olha, nos movemos, existimos e estamos envolvidos por Deus. Sou feliz porque Deus está comigo, está em todo o nosso ser. 1.3. E o tetagrama? O tetagrama, as 4 letras que representam o nome santo de Deus, nós vamos ver a seguir. O tetagrama, aquelas 4 letras, consiste em 4 letras hebraicas, o iod, o ret, o vav, o ret, que dá Iavé ou Iavé, da maneira que a pronúncia, nós vamos aproximando mais a pronúncia. Algumas versões da Bíblia traduzem o tetagrama como Iavé ou Jeová, se colocar as vogais no nome de Deus, ali também a pronúncia pode ser assim, Iavé ou Jeová. A gente vai aproximando o mais próximo que nós conseguimos da pronúncia do nome de Deus. Com medo de tomar o nome de Deus em vão,
os judeus pararam de dizer em voz alta. Então, eles falavam o nome Yahvé, depois ficaram com medo de tomar o nome de Deus em vão e substituiu o nome de Deus pela expressão Senhor. Senhor com todas as letras maiúsculas, representando o nome de Deus. Ao ler as escrituras em voz alta, os judeus substituíram o tetagrama Yahvé pela palavra Adonai, Senhor. Então, nós vamos encontrar no Antigo Testamento, principalmente, vem o nome do Senhor com todas as letras maiúsculas, porque eles substituíram o tetagrama, substituíram as 4 letras do nome de Deus pela expressão do Senhor, com medo de tomar o nome de Deus em vão. Tamanho era o respeito pelo nome de Deus. E Deus vem falar conosco. E hoje nós usamos muito a palavra Senhor, em vez de usar Jeová ou Yahvé. Por exemplo, a gente fala assim, o Senhor é meu pastor. O Senhor é o meu pastor, mas não falamos Yahvé, porque eles mudaram para Senhor, com respeito ao nome de Deus. Vocês não acham interessante a gente ter um grande respeito com o nome de Deus? Olha, interessante, mais uma vez olhando o tetagrama para a gente seguir com a nossa lição. O Iod, a letra Yahvé, lendo sempre da direita para a esquerda. Yahvé, o rei, o Vav, o rei, Iod, né? Então, para nós que pronunciamos, literalmente vai daqui para lá. Yahvé, Yahvé. Eles leem da direita para a esquerda. Yahvé, as 4 letras, o tetagrama, o nome santo de Deus, que eles substituíram até para usar Senhor com grande respeito. Essa é a nossa lição de hoje. Não tomar o nome do Senhor em vão e sempre amá-lo e respeitá-lo nas atitudes e nas palavras. Um pouquinho mais para a gente aprender a palavra. Mesmo na Septuaginta, a Septuaginta é uma tradução da Bíblia que foi feita em Alexandria, lá no Egito. 70 judeus fizeram a tradução do hebraico para o grego, então tem a escritura chamada Septuaginta. Quando Jesus pregava, ele dizia, está escrito na lei, ele estava se referindo à Septuaginta, aquela tradução. Então, na Septuaginta, uma tradução do hebraico para o grego. Lá na Septuaginta, naquela tradução, que é a mesma que nós temos em mão hoje, os tradutores substituíram Kyrios, então em grego, Senhor é Kyrios, e Jesus é o Kyrios, o nome divino. Então foi substituído para também Senhor, com respeito ao nome de Deus. Então Jesus tem esse nome, ele é o Kyrios, ele é o Senhor, por isso nós chamamos que Jesus é o Senhor. Eventualmente, algumas vezes, as vogais Adonai significa também Senhor, ou Elohim, que também significa o Deus Trino, estão entre as consoantes Yahvé, formando assim Yahvé. Então, quando se coloca as vogais do Adonai junto com as consoantes do hebraico Yahvé, então fica desse jeito, Yahvé. Eu tenho as vogais de Adonai e as consoantes de Yahvé mesmo. Eu tenho o nome Yahvé. Então, tem uma visão bem melhor do nome de Deus, o nome santo de Deus. Mas até hoje não se sabe a pronúncia correta do tetragrama. Tanto é que eu estou me esforçando, mas eu sei que há uma diferença, uma maneira de ver a pronúncia do nome de Deus. Então, Jesus, lá no grego, é chamado de Kyrios, o Senhor. Então, e como é traduzido para nós? O Senhor. Então, nós chamamos Jesus de Senhor, de Kyrios. Jesus é o Kyrios, o Senhor absoluto de tudo. É isso que nós estudamos e na igreja, muitas vezes, Jesus é o Senhor, glória ao nome do Senhor, usamos o nome do Senhor, mas lá na original está Kyrios, que foi transliterado, foi traduzido como Senhor. Então, para Deus, o título de Senhor vem substituir algumas palavras para que nós aproximemos mais e mais do Senhor. Então, assim a gente pode dizer com mais tranquilidade no nosso idioma, Jesus Cristo é o Senhor. Fica mais fácil do que nós formos dizer Jesus é o Kyrios, o Senhor absoluto de tudo. Aí no dia a dia nós dizemos Jesus Cristo é o Senhor. É uma coisa muito interessante que abre muito o nosso entendimento. Então, nesse tópico 1, a gente usou um tempo para a gente entender o tetagrama, entender as 4
4 letras que formam o nome santo de Deus. Entendemos também que não é só falar o nome de Deus em vão, mas agir ou de uma forma ou de outra que o nome de Deus não é glorificado. Então o tópico 1 foi mais esclarecedor. Agora vamos para o tópico 2, e no tópico 2 nós vamos ver a autoridade do nome de Deus. A autoridade do nome de Deus. Vamos estudar agora o tópico 2, uma vez que no tópico 1 nós usamos tempo para esclarecer que nome, como é este nome, de onde veio. Então, hoje nós usamos muito Senhor, em respeito e adoração ao Senhor e reconhecendo a grandeza dele. Assim, a autoridade do nome do Senhor. Nosso Senhor Jesus, em oração pelos seus discípulos, disse que tinha revelado o nome de Deus, Pai, àqueles que lhes foram dados. Então, Jesus disse, eu revelei o nome do Pai para vocês. Ou seja, eu revelei quem é Deus para vocês. Filipe disse certa vez para Jesus, Jesus, mostra-nos o Pai. Ele disse, Filipe, quem me vê já está vendo o Pai. Eu sou uma representação, eu estou aqui humanamente no meio de vocês, representando, mostrando para vocês quem é o Pai. Se Jesus cura, é o Pai cura. Se Jesus abençoa, se Jesus perdoa, ele é uma representação de Deus, Deus que tornou-se humano. No princípio era o Verbo, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Então, através da pessoa de Jesus, nós conhecemos muito mais a Deus. Olha que está escrito em João 17, manifestei o teu nome aos homens. Jesus está dizendo, eu, Pai, eu mostrei para eles quem é o Senhor, mostrou para Deus. Manifestei o teu nome aos homens que do mundo me destes. Eram teus e todos nos destes e guardaram a tua palavra. Revelar o nome de Deus é tornar conhecido o seu caráter. Isso foi o que Jesus fez. Todo momento honrando o nome de Deus Pai, para mostrar que se eu honro o nome de alguém, eu já estou honrando a pessoa que esse nome representa. Isso Jesus deixou bem claro. O Deus que eu sirvo tem poder. Então Jesus revelou que o nosso Deus é poderoso. E vamos estudar alguns nomes de Deus, conversar um pouco mais nessa escola, a gente vai concluir que o Deus que eu sirvo tem poder. O profeta Isaías, ele escreveu 730 anos antes de Cristo. Já tinha anunciado centenas de anos de que o povo do Senhor iria conhecer o seu nome. Olha aí, o profeta Isaías, ele disse, olha, o povo vai um dia conhecer o nome de Deus, tá? E Jesus deixou bem claro, o Isaías já tinha profetizado. Isaías disse, portanto, o meu povo saberá o meu nome, por esta causa naquele dia, porque eu mesmo sou o que digo, eis-me aqui. Então, Isaías profetizou que nós íamos conhecer o nome do Senhor, e Jesus revelou muito mais. E conhecer o nome de Deus é o mesmo que conhecer o caráter, os atributos de Deus, através do seu nome. Assim, o nome de Deus aponta para, entre outros aspectos, o seu caráter, seus atributos, sua autoridade, sua honra e sua glória. O nome de Deus representa quem é esse Deus Todo-Poderoso. Ele procura apresentar para nós. Ele mesmo se apresentou. Eu sou o que sou. Eu serei o que precisa ser. Ele se apresentou para nós, assim para Moisés e de uma outras formas também que nós vamos ver a seguir. Então, o nome poderoso é um nome poderoso que deve ser reverenciado. E nós, no nome do Senhor, fazemos a obra de Deus. Nós, no nome do Senhor, oramos, pregamos, fazendo tudo no nome do Senhor, porque é um nome poderoso. 2.1. O significado de um nome. Olha, vamos ver agora a importância de um nome. E você deve estar pensando no seu nome, no nosso nome, no nome das pessoas. E o nome de Deus? Precisamos dar toda atenção para o nome de Deus. O nome na cultura bíblica é muito mais do que uma palavra com a qual chamamos uma pessoa. O nome traz um sentido muito importante. Nós vamos mostrar aqui o nome de algumas pessoas, devido ao nosso tempo, para a gente ver a importância do ministério daquela pessoa. O nome da pessoa. O nome de Deus mostra quem é esse Deus tão santo e tão poderoso. Quando se falava no nome de alguém, estava incluído ali tudo o que aquela pessoa era como pessoa. Quando citava o nome de alguém, a pessoa vivia ali o seu nome verdadeiro. Toda a sua reputação estava encerrada ali naquele nome. Então, não só referente a Deus, mas as pessoas, e nós encontramos muitos nomes bíblicos, a gente pode ver alguns,
que o nome da pessoa tem muito a ver com o que a pessoa fez, com o caráter, com a dedicação daquela pessoa. Por exemplo, Elias. Elias significa o Senhor é meu Deus, o Senhor é Deus. Quando Elias venceu os profetas de Baal lá no Monte Carmelo, que ele mostrou quem era o Deus verdadeiro, o que o povo disse naquele momento? Só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. O povo clamou, só o Senhor é Deus. Olha o nome de Elias, o Senhor é o meu Deus. O que Elias estava fazendo era realmente demonstrando que o próprio nome dele já era uma grande profecia de que só o Senhor é Deus. Interessante, né? Olha Daniel, outro profeta muito conhecido também. O nome de origem hebraica que significa Deus é meu juiz. Deus é meu juiz. Daniel trabalhou com 4 imperadores, tanto na Babilônia, na Síria, na Pérsia. Ele trabalhou com muitos imperadores e Daniel foi julgado. Daniel passou por situações difíceis. Daniel escreveu as profecias que estão cumprindo até os dias de hoje, profecias do futuro, bem apocalípticas, e o nome de Daniel significa Deus é meu juiz. Ele se coloca à dispensação de Deus para que Deus julgue tudo que ele fala, tudo que ele faz. Deus é meu juiz. Muito bom para o ministério de Daniel, que fez isso, e as suas palavras escritas proféticas até hoje estão soando no nosso meio. Isaías, olha outra pessoa também que tinha um nome muito importante. Isaías significa o Senhor é a salvação. O Senhor é a salvação. E todos nós que lemos um pouquinho a Bíblia sabemos que Isaías é o profeta messiânico. Ele apresenta o Salvador, fala da vinda do Salvador o tempo todo. Um menino nasceu, um filho se nos deu, e o seu nome será Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Isaías está o tempo todo falando de salvação. E o nome dele significa o Senhor é a salvação. O próprio nome de Isaías já era uma grande pregação que o Senhor é a salvação. Se os humanos, nós reverenciamos o nome e o nome do Deus Altíssimo, muito mais nós devemos reverenciar. Então, Deus sem você é Deus, você sem Deus é nada. Então devemos reverenciar o nome de Deus, porque sem Deus o que nós somos? Lá já lemos em Atos 17 que neles existimos, nos movemos, tudo em Deus. Então nós estamos dependentes totalmente de Deus. Olha que interessante, 2.2, um nome sem igual, um nome acima de todos os nomes, que nós devemos conhecer, reverenciar e também devemos invocar. Não é porque nós estamos falando que o nome de Deus é santo que nós não vamos invocar o nome do Senhor. É invocar de uma maneira correta, nós vamos ver a seguir. Um nome sem igual, um nome acima de todos os nomes. Uma das primeiras responsabilidades de um pai é a de escolher um nome para dar aos filhos. Interessante, né? Não é a tarefa fácil. Às vezes são colocados nomes numa escolha, numa lista. Algum tem ente querido ou de sucesso da família para ser homenageado. Escolher um nome, o significado que representa algo para o bebê. Então, a criança não se nomeia, os pais dão o nome, os pais dão os nomes com aquela visão que eles querem, em homenagem a alguém ou um desejo que o filho seja baseado naquele nome. Então os pais pensam, escolhem o nome para a criança. Agora Deus já se apresentou, ninguém deu nome para Deus. Ele disse: Moisés, eu sou o que sou, Yahvé. Pronto, eu serei o que serei. E pronto, Deus se apresentou, ele mesmo deu o nome a ele, se apresentou o nome dele, porque o nome dele é um nome acima de todo nome. Olha lá em Provérbios que está escrito: mais digno de ser escolhido é o bom nome do que as muitas riquezas. Então, Salomão, escrevendo Provérbios, ele diz: olha, o nome de uma pessoa vale mais do que muitas riquezas. Ele deixou bem claro assim, olha aqui, as riquezas. Ele diz: o valor de um bom nome está acima de todas as riquezas. Salomão deixou isso aí bem claro. E olha que era uma pessoa que tinha posses, mas ele disse: o nome ainda vale mais do que todas as riquezas. Agora, e o nome de Deus que estamos estudando neste domingo, nessa escola dominical? Paramos para estudar o nome de Deus. Que bonito, né? Então, a grande verdade é que nomes são dados, nunca escolhido. Então, mas criança não escolhe o nome, são dados pelo pai. Os seres humanos não dão nomes a si mesmos, porque dar um nome é uma questão de autoridade. Os pais dão nome porque têm autoridade sobre os filhos para dar o nome e educar e crescer e ensinar no caminho do Senhor.
A primeira maneira dos pais exercerem autoridade é dando nome a uma criança. E depois vai instruir a criança no caminho que deve andar, vai ensinar, e a criança vai crescer na presença do Senhor. Então, a autoridade dos pais sobre os filhos, segundo a Bíblia, já começa dando um nome. Aí vem a educação, a criação, todo o sustento na presença de Deus. O interessante é que no caso de Deus, ninguém lhe deu nome. Olha que interessante. O nome de Deus foi escolhido e revelado por Ele mesmo. Ninguém deu nome a Deus. Nós vamos encontrar nas Escrituras, Deus se apresentou assim. Olha o que está escrito em Êxodo. E disse Deus a Moisés, eu sou o que sou. Pronto. E Yahvé. Aquela tetragrama vai dar esta frase aí, eu sou o que sou, e Yahvé. É assim que Deus se apresentou para Moisés. Este é o sinal da sua autoridade. Ninguém deu nome para Deus, ele se apresentou porque ele é soberano, a maior autoridade. Seu nome existe antes de todos os demais existirem. Interessante, né? Mesmo quando apareceu a primeira pessoa existente neste mundo, Deus já existia eternamente e já tinha o seu nome. Agora ele está revelando para nós. Isaías também escreveu, eu sou Deus e não há outro Deus, não há outro semelhante a mim. Deus disse, não tem nada semelhante, não tem ninguém semelhante a Deus, e ele se apresenta dessa forma. Não dizemos a Deus quem ele é ele que nos diz quem ele é, ele se apresentou para nós. E Deus vem se revelando através da história. Deus se revelou para Abraão. Lembra quando Abraão entrou na terra prometida, no meio de uma terra difícil para conquistar aquela terra que ainda nem tinha sido conquistada, no meio daquela terra difícil, de ídolos e tudo, Abraão encontrou Melquisedeque. Melquisedeque, o sacerdote rei de Salém, ele já estava ali e ele adorava ao Deus Altíssimo. E ele apresentou e falou isso com Abraão. E abençoou e disse, bendito seja Abraão, o do Deus Altíssimo, o possuidor dos céus e da terra. Algo interessante, imagina a alegria que Abraão sentiu de estar dentro de uma terra que eles iam conquistar e de repente aparece o sacerdote Melquisedeque e dizendo, eu te abençoo em nome do Deus Altíssimo. Abraão também servia ao Deus Altíssimo, então os dois servindo ao Deus Altíssimo. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Como nós gostamos do Salmo 91. Mas o Deus do Salmo 91 é que é poderoso. O Salmo 91 é um salmo, é uma mensagem de Deus. Ele é poderoso porque o Deus do Salmo 91 é muito poderoso. Olha o que diz o Salmo 91 que a gente cita todos os dias. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Altíssimo é Elion, é um nome de Deus. É o Elion, o Deus Altíssimo. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, o possuidor de todas as coisas, onipotente, o El Shaddai, o Todo-Poderoso. Depois ele diz, direi do Senhor, o Adonai. O Salmo 91, no versículo 1 e 2, já tem 3 nomes de Deus. Deus Altíssimo, Deus Todo-Poderoso e Senhor de todas as coisas. O Salmo 91 cita muito o nome de Deus. Então nós gostamos do Salmo 91 porque ele tem um Deus Todo-Poderoso para nos abençoar. Isso, 2.3, revelação de Deus em seus nomes. Agora vamos ver como Deus vai revelando para as pessoas em cada momento. Ele revelou lá para Abraão que o nome dele é o Deus Altíssimo. Ele revelou para Moisés que o nome dele era Yahvé, o Deus Santo. Então nós vamos mostrar e vamos ver como o nome de Deus vai se manifestando. Lá Deus diz para Moisés, eu serei o que serei. O que vai ser preciso eu vou estar sempre do lado de vocês. 2.3, Deus adverte em sua palavra que não terá por inocente aquele que tomar o nome de Deus em vão. E não é somente por palavras, muitas vezes por atitude, jurando muitas coisas, colocando o nome de Deus em momentos para pôr os seus objetivos próprios. O nome do Senhor é santo. Santo significa separado. Como ele é santo. O nome de Deus é santo e Deus é santo. O nome representa quem é Deus. O nome do Senhor é uma representação da sua glória, sua majestade, sua suprema divindade. Então, o nome do Senhor já diz que ele é o Todo-Poderoso.
Olha o que está escrito em Abacuque. Deus veio de Temã e o santo, aqui já chamando como nome de Deus, um dos nomes de Deus também é santo, do monte Parã. A sua glória cobriu os céus e a terra encheu-se do seu louvor. Ele está dizendo, Deus veio com a sua glória e encheu de louvor, adorando esse Deus Todo-Poderoso. Agora vamos ver que tem alguns nomes que vão entendendo a atuação de Deus em cada momento, do próprio tetagrama, de onde origina o nome santo de Deus. Então vamos ver alguns nomes de Deus só para nós conhecermos nesta manhã. Por exemplo, Deus é chamado de El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso, o Elohim, o Deus Criador. A Bíblia diz lá em hebraico, no capítulo 1 de Gênesis, no princípio o Elohim criou todas as coisas, que é uma palavra no sentido de plural, de trindade. Deus é o Deus presente, Jeová Shammah, Deus está presente. Kadosh, Deus é santo. Jeová Shalom, Deus de paz. Jeová Jireh, Deus da provisão, o Deus que provê. Adonai, o Senhor. E assim nós vamos seguir. Jeová Rafa, o Deus que cura. O Elion, o Deus Altíssimo. E Jeová Nissi, ele é a nossa bandeira. Então assim nós vamos vendo quantos nomes de Deus, à medida que Deus foi agindo no meio do povo. Quando ele mandou o povo caminhar pelo deserto, ele disse, pode deixar que eu vou cuidar de vocês, porque o meu nome é Jeová Rafa, eu sou o Deus que cura, eu vou estar com vocês dando saúde lá no deserto. Então Deus se apresentou para Abraão, Deus disse que ele é um Deus Altíssimo, então Deus foi, como ele disse, eu serei o que serei. Agora o mais importante é que Deus seja o meu Deus. Esse é o interessante. Deus tem esses nomes que ele se revelou, mas eu creio, e o que você aí também está assistindo agora, eu creio e nós cremos que Deus seja o nosso Deus. Nós tenhamos intimidade com esse Deus. Além de termos intimidade, temos reverência a esse Deus. Ele é santo, poderoso, mas nós invocamos o nome do Senhor. Ele mesmo disse, perto eu estou. Então ele move em nosso redor, ele está perto de nós. Então o importante é que Deus seja o seu Deus, o meu Deus, o Deus verdadeiro. Assim como no passado, toda a reputação de uma pessoa estava concentrada no seu nome. Já vimos isso. Com Deus acontece do mesmo modo. O nome de Deus é uma revelação de si, mesmo como Criador e Redentor. Ele tanto criou a humanidade como enviou Jesus para salvar a humanidade. De modo que exaltar o seu nome é exaltar o próprio Deus. Então quando eu digo louvado seja o nome do Senhor, eu já estou dizendo louvado seja o Senhor. Então, reverenciar um nome é reverenciar quem é Deus. Bem como menosprezá-lo e tomá-lo como algo sem valor implica em menosprezo da própria pessoa de Deus. Por isso ele diz, não tome o nome do Senhor em vão. Use de uma maneira correta. Aplique, mencione, tome decisões de uma maneira correta em reverência ao nome de Deus. Um nome muito conhecido de Deus, nós conhecemos Deus como Jeová Rafa, o Deus que cura. Se formos perguntarmos, eu creio que muita gente, ou quase todos nós, já recebemos uma cura de Deus e nós temos motivo de chamar o Yahvé Rafa ou Jeová Rafa. Então Deus está falando conosco. Portanto, o fato de termos sido adotados por Deus e poder de chamá-lo de Pai, olha aí, quem nos ensinou a chamar Deus de Pai foi Jesus. No Antigo Testamento eles não se dirigiam a Deus falando Deus Pai. Jesus veio ao mundo e nos ensinou a orar o Pai Nosso, chamando Deus de Pai. Mas o fato de Deus ser nosso Pai não quer dizer que nós não vamos ter reverência, não vamos agir com temor a Deus. Não nos isenta de cuidado, respeito e de reverência devidos ao santo nome de Deus. Então Jesus nos ensinou, olha, Deus é nosso Pai. Pai olha para o Filho com esse amor, com esse zelo. Mas nós vamos manter a nossa reverência e vamos tomar o nome de Deus da maneira correta, nunca em vão. Vamos manter a reverência. Assim, vamos ter reverência com o nome de Deus. Porque quem reverencia o nome de Deus já está reverenciando a Deus acima de todas as coisas. Muito interessante esse tópico 2. Então, queridos, agora vamos para o tópico 3, para nós tirarmos mais alguns ensinamentos. Estamos estudando direitinho o nome, conhecendo o nome e como que Deus se apresenta. Agora vamos tirar algumas aplicações muito importantes para as nossas vidas. Relacionando-se com integridade.
Eu vi o quanto esse Deus é santo através do nome dele. Agora, como eu vou relacionar com esse Deus? Vamos ver isso no tópico 3. Então, o primeiro pedido de oração que Jesus ensinou aos seus discípulos é: santificado seja o teu nome. Aí vem a pergunta: Deus não é santo? Por que eu tenho que orar santificado seja o teu nome? Do nome de Deus é santo, mas eu preciso de orar que Deus seja santificado na minha vida, no meu viver, no meu agir, nas minhas atitudes do dia a dia. O nome de Deus é santo, já é santo. Agora, eu preciso que ele seja santificado no meu viver, no meu falar, no meu dia a dia. Portanto, o terceiro mandamento aponta para o dever do povo de Deus de não desprezar o nome do Senhor, por pensamentos, conduta ou pela fala. Então, não no falar, no agir, todo momento nós devemos honrar o nome do Senhor, mas tratado como santo, dando-lhe a devida honra em nosso viver diário. Deus é santo, mas quando Jesus ensinou que nós orássemos: santificado seja o teu nome, seja o santificado no que eu vou fazer, no que eu vou falar, no que eu vou agir. Então, Isaías teve aquela visão de Deus lá no santuário. E ele viu os serafins voando de um lado para o outro e dizendo: santo, santo, santo é o Senhor. Santo é o Pai, santo é o Filho, santo é o Espírito. Espírito Santo, o próprio nome. Santo, santo, santo é o Senhor. Por que oramos então: seja santificado? Seja santificado em nós, no nosso viver, no nosso dia a dia. Então, santificado seja o teu nome no nosso dia a dia, no nosso viver. O objetivo principal da oração é a glorificação do nome do Senhor. Deus, que isso que eu vou fazer, o teu nome seja glorificado. É isso que Jesus queria ensinar para nós. 3.1, freando a profanação. Então, nós temos que dar, para terminar, entender o que é tomar o nome de Deus em vão, para que isso não aconteça conosco. Nós estejamos sempre honrando o nome de Deus. Por causa da grandeza do nome de Deus, qualquer uso do seu nome que traga desonra a ele ou seu caráter é tomar o seu nome em vão. Então, qualquer coisa que nós fazemos que desagrada a Deus, também estamos desonrando o seu nome. Isso é muito importante. Olha o que está escrito. O Salmo 119 diz que o seu nome é santo e tremendo. E a oração do Senhor revela que a reverência a Deus deve ser a nossa prioridade máxima. Então, o salmista diz: o nome do Senhor é santo. Jesus diz: seja santificado o teu nome no nosso viver. Porque Deus em si, na sua majestade, ele é santo. Agora, nós queremos que ele seja santificado e glorificado nas nossas vidas. Olha em Mateus: portanto, vós orareis assim, Jesus ensinando: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, agora no meu agir. Então, Deus é santo, Deus é santo. O santo é o próprio nome de Deus também, mas nós aqui na terra precisamos de orar para que ele seja santificado, mas lá no céu ele é santo, agora ele precisa ser santificado nas nossas vidas. Então, que oração bonita! Revela-te a mim, ó Deus. Conhecer o nome é conhecer alguém. Agora, nesta manhã, estamos conhecendo o nome de Deus. E conhecer o nome de Deus é conhecer quem é Deus. Então, alguém está orando: revela-te a mim, ó Deus. Através do seu nome, nós estamos sabendo quem é Deus. O terceiro mandamento nem tem como objetivo colocar um freio na mentira, restringir os juramentos e, dessa maneira, evitar profanação do nome divino. Ficar jurando, colocando o nome de Deus por pretexto para se proteger. Olha Tiago 5:12, olha que ele ensina. Mas, sobretudo, meus irmãos, agora Tiago está escrevendo para a igreja, está escrevendo para nós. Mas, sobretudo, meus irmãos, não jureis nem pelo céu, nem pela terra, nem façais qualquer outro juramento, mas que a vossa palavra seja sim, sim, e que o não seja o não, para que não caias em condenação. Então, Tiago vai repetir o que Jesus ensinou lá, que nós, quando dissermos sim, é sim, não precisa jurar. Quando dissermos não, é não, não precisa jurar. Não precisa tomar o nome de Deus em vão. Nós queremos e estamos buscando este aperfeiçoamento. Então, nós
a igreja que somos e a igreja que nós queremos ser. Então a igreja está num processo de santificação, um processo de conhecer cada dia mais a Deus. A igreja que somos hoje, mas e a igreja que nós queremos ser? Aperfeiçoar a cada dia mais. O que nós queremos ser? Uma igreja que honra o nome de Deus, uma igreja que honra o nome de Deus. Tomar o nome de Deus em vão é usá-lo em conversas triviais, fúteis, insignificantes. A palavra hebraica vão deriva de uma raiz que significa estar vazio. Então, não tomar em vão é falar coisas vazias e colocando o nome de Deus no meio, no sentido de não ter valor ou substância. Devemos invocar o nome do Senhor de uma maneira correta. Então, invocar o nome de Deus de forma superficial ou de pouca importância equivale a tomar o nome de Deus em vão. Então, eu preciso ter reverência com o nome de Deus. Agora, não é porque eu tenho que ter reverência ao nome de Deus que eu não vou invocar o nome do Senhor. É preciso invocar o nome do Senhor de uma maneira correta. Agora, eu estou estudando que o nome de Deus é santo e eu não vou invocar? Não, eu vou invocar o nome do Senhor de uma maneira correta e Deus vai entrar em ação em meu favor, nas minhas necessidades. Mas a Bíblia manda que nós invoquemos o nome do Senhor, tá? Invoca-me, Deus falou, invoca-me e eu te responderei. Deus quer que nós invoquemos, aproximamos dele. Nós somos uma igreja que estamos em aperfeiçoamento, a cada dia chegando mais perto do Senhor. 3.2, honrando o nome de Deus. Devemos honrar o nome de Deus. Vamos ver. Qual seria o valor do nome de Deus para nós? Qual o valor do nome de Deus para você, para mim? Quando não vivemos à altura de nosso compromisso cristão, nós representamos mal a Deus. O nosso testemunho fala o quanto nós amamos o nome de Deus. O nosso testemunho fala muito alto. Paulo falou de algumas pessoas que faziam isso nos seus dias, declarando, olha aqui ele escrevendo aos Romanos, o nome de Deus é blasfemado entre os gentios por causa de vós. Olha aí, então as pessoas que não eram crentes estavam vendo que o nome de Deus não era honrado naquele momento ali na igreja de Roma, e Paulo dá uma orientação para eles, vocês precisam de agir corretamente para que vocês representam o bom nome do Senhor, invocando o nome do Senhor, honrando o nome do Senhor. Então, honrar a Deus no dia a dia. Não é só na igreja, honrando ao Senhor no dia a dia, cada passo servindo ao Senhor, honrando ao Senhor. Assim também representamos mal a Deus quando usamos o sagrado nome de uma maneira leviana, frívola, ou empregamos em expressões vulgares. Então ficamos brincando com o nome de Deus, aí estamos tomando o nome de Deus em vão. Paulo, escrevendo à igreja de Éfeso, ele disse, nem torpezas, nem porvaíces, nem chocarrices, que não convém, mas antes ações de graças. O que vocês devem preencher a vossa mente e o seu vocabulário no dia a dia? Com ações de graças, com coisas que glorificam o nome do Senhor. Então ele diz, pensem nas coisas lá do alto e não nas que são da terra. Pense nas coisas do alto, fala de coisa sagrada, de coisa santa, apresenta culto de ações de graça, adoramos ao Senhor, sempre reverenciando o nome do Senhor, não tomando o nome de Deus em vão, mas sempre adorando e glorificando, invocando o nome do Senhor. Quando fazemos isso, dizemos a todos que o nome de Deus não é santo, que não tem valor nem importância para nós, quando nós damos mau testemunho. Então nós achamos que o nome de Deus não tem valor. Seria ainda mais grave usar o nome de Deus para afirmar algo que é falso, ou deixar de cumprir uma promessa que fizemos em seu nome. Olha que coisa interessante. Não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Então, quando a pessoa vai dar um testemunho falso contra o próximo, está desonrando o nome de Deus, está tomando o nome de Deus em vão. Nós cristãos precisamos resplandecer a glória de Deus através de nós. Jesus disse, eu sou a luz do mundo, mas ele disse, vocês são luz também. Uma luz que recebe a luz que vem de Jesus para brilhar perante o mundo. As pessoas vão procurar na sua vida o Cristo que você tanto prega. Interessante, isso é bom para nós, né? As pessoas vão procurar na sua vida o Cristo que você tanto prega. Então, a nossa maneira de dizer, de viver, estamos honrando a Deus.
a atitude que agradam a Deus. Nós vamos tomar atitudes que agradam a Deus e Deus será louvado e será bendito. Aí nós estaremos honrando ao Senhor e está evitando de tomar o nome de Deus em vão. Quando nós temos um bom testemunho que glorifica o nome de Deus. Porque glorificando a Deus, já estamos glorificando o nome de Deus e glorificando o nome de Deus, estamos glorificando a Deus. 3.3 e já o último subtópico. Crucificando o velho homem. Nós tínhamos uma velha natureza que nós fomos crucificados com Cristo, nascemos para uma nova vida. Essa nova vida agora tem um novo vocabulário, tem uma nova maneira de pensar, uma nova maneira de agir, uma nova maneira de falar, uma nova maneira que representa o nome de Deus. Então, se estamos representando o nome de Deus, estamos honrando a Deus e não estamos tomando o nome de Deus em vão. Isso é muito importante, saber que nós nascemos de novo. Para aquele que é compromissado com o Senhor, mandamento algum é pesado ou impossível de cumprir. Se eu amo a Deus e tenho compromisso com Deus, eu não vou tomar o nome de Deus em vão. Vou agir corretamente a ponto de brilhar o nome de Deus. A nova vida em Cristo nos remete à certeza de que Ele sempre nos fortalecerá e sempre virá em nosso auxílio. Mantendo o testemunho fiel ao Senhor, Ele vai chegar, vai nos fortalecer e nós não vamos tomar o nome de Deus em vão. Ele vai nos dar força para viver de acordo com a vontade dEle. Olha o que está escrito na carta de Pedro. Ele nos regenerou para uma esperança viva, por meio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Pedro escrevendo, Ele nos regenerou, nos fez nascer para uma nova vida. Agora a nossa maneira de pensar, de agir, de falar é outra, porque Cristo vive em nós. Então, busque a Deus antes de tudo e Ele te fortalecerá. Busque a Deus em primeiro lugar e Ele te fortalecerá. E nós damos bons testemunhos no nome precioso de Jesus. Quando somos transformados para a renovação do nosso entendimento, desaparecem os velhos padrões de pensamento desordenados, destrutivos. As coisas velhas já se passaram e eis que tudo se fez novo. Tudo, a maneira de agir, a maneira de falar, tudo se fez novo. Novos gostos, novos valores assumem o comando da nossa vida. Agora pensamos nas coisas do alto, mesmo estamos vivendo neste mundo, voltando a nossa atenção para o santo nome de Deus. Paulo escrevendo a Romanos, ele disse, não vos conformeis com este mundo. Olha, ele diz, não vos conformeis. Há uma diferença muito grande. Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, nós, não conformando com o mundo, nós vamos buscar aquilo que agrada a Deus. Então, João também está escrito assim, Jesus conversando com Nicodemos, não te admires de eu te dizer, importa-vos nascer de novo. Nicodemos vai encontrar com Jesus à noite e Jesus diz para ele, Nicodemos, você é um professor, mas é necessário que você nasça de novo, comece uma nova vida. Não fica admirado de eu te falar isso não, né? Mas é preciso que coloque tudo diante do Senhor e uma nova criatura vem glorificar a Deus. E o Nicodemos se converteu, ele estava lá defendendo Jesus, foi ele que ajudou José de Arimateia a tirar o corpo de Jesus da cruz, ele se converteu. Uma pessoa que nasceu de novo, uma nova vida em Cristo, amém? Uma nova vida em Cristo. Agora surge uma nova vida, começa uma nova história, novos pensamentos, novas palavras, novas atitudes. Nasceu de novo. Nossos motivos e alvos são tão diferentes que se pode realmente afirmar que a pessoa que éramos morreu e uma nova criatura nasceu. Começou uma nova vida. Então, o que nós temos que fazer hoje? Descubra sua nova vida em Cristo. Amém? Lembrando sempre que nascemos de novo, então descubra essa nova vida. Pense no nome de Deus, honrando o nome de Deus, vivendo, honrando o nome de Deus, glorificando o nome de Deus e não tomando o nome do Senhor em vão, se assim nós vivemos. Aí é necessário nascer de novo, começar uma nova etapa, uma nova vida na presença do Senhor, novos pensamentos, de uma maneira de uma pessoa que realmente foi regenerada, nasceu de novo.
Encerrando a nossa querida Escola Bíblica Dominical, gostaria de lembrar a vocês que estão participando com muita atenção que no tópico 1 nós estudamos conhecendo o terceiro mandamento. Lembra? Primeiramente fomos conhecer o que é não tomar o nome do Senhor em vão, nas atitudes, em todos os sentidos. O que nós aprendemos? O terceiro mandamento trata de reverência para com o nome de Deus. Se eu reverencio o nome de Deus, eu já estou reverenciando a Deus. No tópico 2 nós estudamos a autoridade de um nome. Se as pessoas já gostam de zelar pelo seu nome, muito mais o nome de Deus deve ser respeitado, reverenciado. Estudamos isso no tópico 2. Então, resumindo o que aprendemos, o nome de Deus aponta para, entre todos os aspectos, o seu caráter, os seus atributos, a sua autoridade, a sua honra e a sua glória. Então, lembrando do nome de Deus, já estamos reconhecendo que Deus é maravilhoso, é glorioso. Já no tópico 3, nós vimos muitas aplicações sobre o terceiro mandamento, relacionando-nos com integridade com Deus. Vou deixar as coisas do passado, vou me aproximar de Deus e vou relacionar muito melhor com Deus, porque há uma nova criatura. O que nós aprendemos? O terceiro mandamento aponta para o dever do povo de Deus de não desprezar o nome do Senhor. Não desprezar o nome do Senhor, não estamos desprezando a Deus, mas valorizando a Deus sobre todas as coisas. Assim a gente pode fazer uma conclusão bem final, uma conclusão geral. Considerando que aguardamos, confiantes desfrutar da glória que em nós há de ser revelada. Estamos esperando, hein? A glória que em nós há de ser revelada na volta de Jesus. Agora nós já vivemos para a glória de Deus, mas a glória de Deus vai se revelar mais ainda. Dependendo em todo o tempo da palavra de Deus, da ação do Espírito Santo. Nós dependemos da palavra, o que está escrito para nós, e do agir do Espírito Santo em nós. Bem como do contínuo cultivo de uma vida de oração e vigilância. Aí já é conosco. Cultivar significa dedicar mesmo. Para que o nosso viver seja tudo para a glória de Deus. Então, tudo para a glória de Deus. Honrando o nome de Deus, estamos honrando a Deus, estamos vivendo tudo para a glória de Deus. Assim nós podemos pensar, honrar a Deus é honrar a sua palavra. Os 10 mandamentos estão na palavra de Deus e outros mandamentos estão na palavra de Deus. Honrar a Deus é honrar a sua palavra. Com isso, vivendo na dependência de Deus. Quem honra a Deus fica na dependência de Deus, sempre colocando Deus acima das coisas, dependendo de Deus. E se nós dependemos de Deus, nós estamos vivendo para a glória de Deus, Deus acima de todas as coisas. Concluindo, Deus nos abençoando, deixa a última mensagem. Toda honra, toda glória seja dada a Deus. Toda honra, toda glória seja dada a Deus. Toda honra, toda glória seja dada a Deus. Que Deus abençoe a todos, no nome precioso de Jesus.